E agora chegou a hora. Casa nova, ano novo, a expectativa é a mesma. Qual? A volta de Jesus. Graça e a paz do Senhor. Estamos aqui hoje. O nosso objetivo, na verdade, é fazer uma experiência nesse novo ambiente, tá bom? Então nós vamos fazer, na verdade, um teste com relação à qualidade de luz, a metodologia que vamos abordar, a forma como nós vamos falar e propor aos amados irmãos que queiram desenvolver isso de uma maneira mais coerente, os caminhos, tá bom? Nós havíamos falado disso desde o ano passado e agora chegou a hora. Nós estamos de casa nova, ano novo, a expectativa é a mesma. Qual? A volta de Jesus. A esperança continua sendo o dia em que o nosso Senhor voltará. Enquanto essa hora não chega, nós vamos tentando dar a nossa contribuição. Eu confesso que queria poder fazer mais, queria poder ser mais, mas eu admito, na verdade, eu queria estar e fazer e ser, mas a gente entende as limitações que temos e as limitações que somos, tá bom? Então o que nós vamos fazer? A nossa parte. E a nossa parte hoje, aqui, consiste em explicar para vocês o seguinte. Algumas pessoas têm muita vontade de fazer teologia, mas têm medo. Medo do quê? Medo de perder a espiritualidade, medo de se deparar com uma linguagem que ela não consiga controlar e não consiga entender. As pessoas também têm medo de não poder ou de não conseguir ir avante e extrair da teologia um propósito que seja no mínimo plausível. E aí nós temos alguns jargões. Um deles, por exemplo, é aquele que é muito mal utilizado, da fala do apóstolo Paulo, quando fala acerca da lei, da letra, que a letra mata. Algumas pessoas interpretam mal, interpretam errado, e elas pensam que o Paulo estava falando do estudo. Na verdade, não. Paulo estava falando da maneira como as pessoas se valiam, se apropriavam dos textos da lei de Moisés e não conseguiam se salvar, porque não há como se salvar. O próprio Paulo vai dizer que a lei nos foi dada como aio, como amo, como quem cuida. Então o problema não é conhecer, o problema é não encontrar ali recursos para se salvar. Na verdade, o conhecimento, a busca pelo conhecimento, o desejo de conhecer a palavra de Deus, deveria estar no seio de todas as pessoas. Todos os cristãos. Não é só pregador, não é só obreiro, não é só pastor. Por não poder fazer assim, a gente entende que a igreja ela vem impondo uma forma de que pelo menos os obreiros estudem. Pelo menos os obreiros estudem. Mas eu sei, na verdade, que todos nós deveríamos estudar. Todos vocês, como disse o apóstolo Paulo, deveriam conhecer as Escrituras para dar clareza, para falar com firmeza sobre a sua fé e sobre a sua vida de comunhão com Deus. Entendeu? Então, estudar a palavra de Deus é uma coisa maravilhosa, é muito bom. Você sabe o que é bom? É bom você ouvir um pregador falar e você entender que ele está falando coisas coerentes, que o que ele está falando tem conexão e não está perdido. Isso é maravilhoso. Outra coisa que é muito boa também é quando você consegue abrir a Bíblia e entender um cenário. Eu vou fazer uma experiência aqui com vocês, tá bom? A minha Bíblia está aqui e eu vou abrir a Bíblia. Tem muita gente que faz isso para tirar sorte, né? Não, eu estou abrindo aqui
e eu me deparo com um texto, tá bom? Um texto que é o texto do livro do profeta Amós. Então seria muito importante que você pensasse, quem foi Amós? Que tempo Amós profetizou, para quem, para que povo? Mas aí você não tem nenhuma dessas informações, e aí as pessoas aparecem, abrem, como que brincando com você, e falam o que querem. O texto aqui que eu vou ler diz assim, ó. Eu vi o Senhor, que estava em pé junto ao altar, e me disse, fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá, e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem em cimo do Carmelo, ou no cimo do Carmelo, de lá buscá-lo-ei, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela o morderá. Aqui a gente já vai encontrando coisas maravilhosas, né? Informações interessantes como essa daqui, ó. Serpentes que Deus tem guardado no fundo do mar. Então, se eu interpretar isso de forma literal, eu vou encontrar algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, eu vou encontrar essa capacidade de Deus de me afirmar aqui na fala de Moisés, que ele tem serpentes no fundo do mar e que ele pode dar ordem a elas para destruir as pessoas. Essa semana o Carlos Eduardo me perguntou o que eu sabia sobre o Triângulo das Bermudas. Né? O que você me fala, Gessa, do Triângulo das Bermudas? Eu não falo nada sobre o Triângulo das Bermudas. Mas eu poderia falar, o Triângulo da Bermuda é o lugar onde Deus tem uma serpente, né? Podia brincar. E lá ele engole as pessoas, coisa do tipo. Mas, na verdade, a fala do profeta Amós aqui, ela é um ponto, um contraponto a todos aqueles que se posicionam fora do propósito de Deus, em desobediência, que no caso a nação de Israel, que tentariam fugir da presença de Deus, porque quando você está em pecado é a melhor coisa a fazer, né? Então, ele está dizendo que, ó, irmã Neia, paz do Senhor, minha irmã, Deus te abençoe, viu? Você e toda a galera do Engenext. Isso aqui é o nosso novo ambiente, eu preciso de vocês aqui para a gente conversar. Então, o que ele estava dizendo? Que não tem como, não há como fugir da presença de Deus. Se você tentar fugir, ele vai te encontrar, entendeu? Então, ele está dizendo, não tem lugar alto, não tem lugar baixo. Meu irmão, você concorda que mesmo conhecendo essa verdade acerca do poder de Deus e da sua graciosa capacidade de estar em todos os lugares, tem gente que tenta se esconder em lugares extremamente visíveis, né? Então tem gente que se esconde atrás da arrogância, da prepotência, do orgulho, da roupa, da fama, mas o Senhor te vê por detrás de tudo e qualquer coisa. E o detalhe, o que eu estou fazendo aqui agora é uma avaliação e utilizando-me desta palavra para dizer uma verdade prática. Não tem lugar que você se esconda que ele não possa te encontrar. Entendeu? O profeta Amós é muito conhecido como o plantador de sicômoros, né? O plantador de sicômoros. Deus abençoe, irmão Rafael. Deus te abençoe bastante, viu? Tamo junto, viu? Eu não me esqueci de você, mas temos orado por você. E agora, tanto você quanto a Neia e todos os nossos irmãos poderão começar a se organizar, porque nós começaremos o nosso curso de capacitação teológica, será no YouTube, no canal Palavra Andada, tá bom? E é lá que isso vai acontecer, mas algumas coisas nós vamos fazer aqui. Hoje eu estou fazendo uma experiência com vocês aqui. Então deixa eu te fazer uma dica, te dar uma dica. A primeira matéria que nós vamos estudar, ela é um material feito e nos foi entregue pela IBTEC, ou pelo IBTEC, Instituto Bíblico de Teologia, Kenosis, tá bom? Quem for querer adquirir esse material, nos procure, porque é daqui, a partir daqui, que nós caminharemos o nosso curso teológico. Então, se você tiver vontade de adquirir esse material, nos procure, mande uma mensagem aí, e nós entraremos em contato, deixe o número do seu WhatsApp, nós vamos chamar você e vamos te falar e te dar as orientações. A ideia é a seguinte, o curso, ele será aqui,
eu vou estar lendo, acompanhando. Então, quando você estiver lendo, você vai ler junto. Depois, se você puder assistir o vídeo depois, lá no YouTube, você vai assistir e você vai ter dúvida. Você vai chamar, vai mandar, vai tirar a sua dúvida. E nós vamos gradativamente, paulatinamente, progressivamente, sem pressa, tratando desses assuntos. Eu, de verdade, tenho muita dificuldade com relação à pressa. Eu acho que o estudo da Bíblia, o estudo da palavra de Deus, precisa ser feito com calma, tá bom? Então nós temos uma palavra muito conhecida por vocês quando vocês abrem livros, é prefácio. O prefácio é uma forma sintetizada do que o livro vai apresentar. Geralmente, numa obra como um livro, tem um amigo que é convidado para prefaciar a obra, para falar sobre ela. Então, alguém muito amigo do escritor, conhecendo o escritor, conhecendo a sua forma de falar, vai lá e faz o prefácio desta obra. E na teologia, isso chama-se prolegômeno. E por que é assim? Porque é um termo grego que se adapta bem melhor e que fica mais bonito e que, na verdade, olha essa fala já, te elitiza, te classifica como alguém que está se ambientalizando com os termos da teologia. Você entendeu? Então é muito importante que você compreenda que, se você for querer começar essa trajetória conosco, de uma maneira indireta, porque eu não posso estar aí aonde você está, mas eu vou te cobrar. Quem quer estudar teologia precisa ler Bíblia. Quem quer estudar teologia precisa manter uma vida de oração. Quem quer estudar teologia precisa ler livros. Quem quer estudar teologia precisa tirar tempo para estudar. Esse conhecimento que as pessoas buscam, que as pessoas pensam que é bom, isso não é fruto de banalização, de horas perdidas, não. Isso é dedicação. Eu, essa semana, fui na casa do meu pastor Suênio Dantas, e quando eu cheguei lá no domingo, ele estava trancado dentro do quarto. Por 1h30, ele estava trancado, estudando a Bíblia. No caso, ele está fazendo um curso de hebraico, então ele tem que se dedicar. E ele estava lá trancado, não falou com ninguém, e eu achei isso muito interessante. Um renomado pastor brasileiro chamado Caio Fábio, apesar de ter tido lá suas dificuldades, mas ele é alguém de muito conhecimento. Ele fez uma fala importante um dia, quando ele fazia um trabalho com a igreja no Amazonas, e alguém chamou ele. E ele não atendia, até que ele não aguentou a insistência, ele foi lá atender. E aí ele disse: rapaz, esse é o horário que eu estou orando. Aí a pessoa, na sua ignorância, no sentido de sem saber o valor da oração, disse: ah, pastor, então isso aí não é tão importante, só pode voltar para orar depois. Isso é muito sério, porque as pessoas não tratam com importância. Você não gosta de ouvir bobagem, você não gosta de participar de um culto onde muita bobagem é dita, então você precisa ajudar-nos a propor às pessoas que estudem a Bíblia. Você não precisa ser um obreiro, ser um pastor, para se dispor a estudar a palavra de Deus. Então, uma das matérias, que é exatamente a primeira que nós vamos tratar, é prolegômenos. A ideia dos prolegômenos é falar sobre a introdução, sobre como tudo começou, sobre a ideia do início, não só da teologia, porque tem vários. Vamos pensar quantos tipos de prolegômenos nós poderíamos enfatizar. Por exemplo, quando eu falo da antropologia, do estudo do homem, quais seriam as falas que deveriam ser a introdução para se pensar no estudo sobre o homem na sua natureza e na sua relação social hoje, tão bem visto e frisado? Estudar isso é muito importante. É o famoso como tudo começou. Isso é muito importante. Tá bom? Então, nós vamos tratar disso. Isso vai acontecer no YouTube. Essa será a nossa primeira aula, talvez dividida em 4 ou 5 partes. Não vai acontecer aqui no Face, mas você pode já ir lá se inscrever, porque é o que nós vamos ter lá. Uma dica. Teologia é um termo que ainda provoca diversas reações nos evangélicos. Que interessante. De várias confessionalidades, em plena pós-modernidade. A teologia, no protestantismo histórico, ora foi vista como parceira fundamental e ora como ameaça à igreja.
No último caso, no caso de como ameaça à igreja, a situação agravou-se sobre a égide do endeusamento da razão. Entende? Isso aqui é uma fala, é um parágrafo do que nós vamos estudar, mas o que isso tem a ver? Primeiro, nós temos a ideia de que a teologia definitivamente ainda provoca entre os irmãos evangélicos toda essa crise e toda esse posicionamento contraditório, estudar, não estudar, ler, não ler. Então é muito importante que você se posicione, que você diga assim, eu preciso estudar, tá bom? Eu preciso, inclusive, dar a razão. Eu não estou estudando para preencher hora, eu estou estudando para que a minha fé não seja uma fé vaga, uma fé sem direção ou murcha, raquítica. As pessoas vão falar com você e você só vai dizer assim, não, eu acredito. Não, tenha coragem. Se prepare para falar sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a vida de Jesus, sobre essa questão no contexto místico da igreja, estudar a formação e admitir a influência das diversas religiões dentro do nosso cenário em que nós hoje pensamos que somos tão excelentes. Não, existem de fato muitas influências e através da teologia você vai descobrir muitos pensamentos, entendeu? Então, segue-se as falas dizendo inclusive que a teologia, ela em determinados momentos, ela foi ameaça e em outros momentos ela foi fundamento. Ainda hoje é assim. Eu, por exemplo, vejo que algumas pessoas que não possuem vontade de estudar, elas olham, por exemplo, para a teologia como uma ameaça. Então, eu vou dar um exemplo. Nós somos pentecostais, eu sou de uma linha pentecostal. Sou estudioso da Bíblia, sou batizado no Espírito Santo, fui presenteado pelo Senhor com o dom de línguas, alguns outros dons, mas gosto da excelência dos dons ministeriais, fico muito focado na fala de Paulo aos Efésios, quando ele diz que Deus deu, ou Jesus Cristo deu uns para pastores, evangelistas, doutores, mestres, profetas. Eu gosto disso, mas eu entendo que nós temos um problema muito sério no meio do povo pentecostal. Qual é o problema? Você vai dizer, mas já vai começar? Nem começamos a falar de teologia, já vai falar de um problema pentecostal? Vou, porque a proposta de quem estuda a Bíblia é se deparar com essa racionalidade. É estranho? Não. Paulo pediu isso aos irmãos de Roma. Ele disse, rogo-vos, pois, irmãos meus, pela compaixão de Cristo Jesus, que apresentei os vossos corpos em um sacrifício vivo, santo e racional. Ser racional. Isso quer dizer o quê? Pensar com entendimento, com inteligência. Por quê? Deus não pediria isso de você se foi o próprio Deus quem lhe deu a razão, quem lhe deu a graça de entender e de racionalmente fazer a leitura das coisas. Então, no caso do culto de adoração a Deus, há necessidade de uma racionalidade. O apóstolo Paulo, percebendo que a igreja de Corinto vivia uma desordem, ele disse, vocês precisam ajeitar aí, ó. Porque está todo mundo falando junto, está uma bagunça, nem todo mundo entende mais nada. Então ele disse o quê? Vocês precisam ter ordem, principalmente quando um falar, o outro para. Ele também disse que não deveria se considerar nenhuma profecia mais importante do que a própria palavra de Deus. Então isso gera linhas. Eu sou a favor, eu sou contra, mas meu irmão, não fique contra mim. É a Bíblia que ensina isso. É a Bíblia que ensina que quando você estiver falando em línguas estranhas, você deve se alegrar, orar, mas se alguém começar a profetizar, você para. Se alguém começa a falar, seja educado. Mas pastor, o Espírito do Senhor me tomou de uma maneira poderosa. Para que propósito? Deixa eu te falar uma coisa que nós vamos tratar depois, lá na frente. Você já assistiu, ou melhor, você já leu na Bíblia, que 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo? Você já leu isso? Cumprindo-se o dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, 120 pessoas batizadas com o Espírito Santo, falando em novas línguas. Já leu? Lembra disso? Vai lá ler. Lá está escrito que ao final desse derramar do Espírito, aquilo que o apóstolo Pedro na sequência vai dizer que era o cumprimento da profecia do profeta Joel. Sabe o que aconteceu com a igreja? Nunca mais ela foi a mesma. Mudou totalmente. Tá bom?
Então, o derramar do Espírito Santo na sua vida precisa mudar você e as pessoas ao seu redor. Se nós tivermos uma igreja toda cheia do Espírito Santo, essa igreja ficará pequena em 2019. Não é para falar em línguas estranhas e nem para disputar quem fala mais língua. É para ser usados por Deus para fazer aquilo que vai se dizer dos homens e mulheres de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Os homens que incendiaram o mundo chegaram aqui. Amém? Deus abençoe vocês. E nós vamos estar lá, ok? No Palavra Andada, no nosso canal do YouTube, para falar disso. Daqui a pouco a gente volta aqui, no nosso canal aí, ó, na página do Face, para falar de um outro assunto. Irmão Eliseu Pereira, Deus abençoe você bastante. Os irmãos que estão assistindo, os irmãos que vão assistir, deixa eu mais uma vez falar a vocês. Nós começaremos o nosso curso de capacitação teológica. Ele foi confiado a nós na sua proposta de atuação pelo IBTEC, Instituto Bíblico Teológico Quenoses. O nosso bispo de Birigui, bispo Márcio de Birigui, está nos acompanhando. Se você quiser fazer o curso, aqui você vai acompanhar as minhas falas, mas se você quiser ler o livro, nos chame, deixa aí, aí e lá no canal do YouTube, o seu contato, nós vamos falar com você. Tem um custo esse livro? Tem. Esse livro tem um custo, tá bom? Mas não é caro, pode ter certeza que não é caro. Eu tenho esse livro, alguém vai dizer, pastor, eu tenho esse livro. Ótimo, use o livro, é esse livro, sobre o assunto desse livro que nós vamos estar tratando. Quanto custa? Esse livro tem um custo. As aulas no YouTube são gratuitas, elas não são cobradas. O que eu vou pedir a quem quiser e sentir de Deus, pastor, eu queria dar uma contribuição para o núcleo teológico. Eu queria abençoar, por quê? Porque se você nos abençoar, nós vamos investir. Eu investi nesse ambiente, mas é pouco. Eu quero investir em material, preparar um data show, preparar um recurso para te oferecer aulas com excelência. Prestando atenção num detalhe. Você não é o nosso único objetivo. Na verdade, o meu verdadeiro objetivo são pessoas que não têm como investir. Tem gente que não vai poder comprar esse livro, certo? E essas pessoas são o meu objetivo. Por isso, eu não vou simplesmente dar o livro, eu vou ler. Nós vamos discutir as matérias no canal do YouTube, porque eu quero que esse conhecimento chegue ao coração das pessoas, à mente das pessoas que estão longe, que não tem outro recurso senão um celularzinho, um computador, ele vai abrir e ele vai assistir. Então, tudo o que você quiser e puder fazer para nos ajudar, você é bem-vindo. Então, enquanto isso, deixa eu te falar uma outra coisa boa. Nós temos alguns parceiros, tá bom? Nós temos amigos. Nós temos a marcenaria Mas, que aqui de Campo Grande é um irmão, é o Ademar, que tem nos ajudado muito, a minha cunhada Lília. Nós temos o pessoal do Fogão do Sul. Nós temos a LC Produções, vocês devem estar vendo ali. A NF Publicidade, que aparece aqui no folder, tá vendo? A Life Colors, que é uma empresa de designer gráficos. Nós temos a Mas Móveis Planejados, que nos ajuda. Aqui em Campo Grande é uma benção, é um pessoal que você pode procurar. Lá em São Paulo, se você assistir esse vídeo lá em São Paulo, procure a Art Planet, do meu irmão Alexandre. Ele faz móveis planejados lá em São Paulo e ele vai poder te ajudar. E aqui em Campo Grande, nós temos 3 coisas legais também. Nós temos a Clima Júnior, que é uma empresa que vende climatizadores para casa, para igreja, para ambientes grandes ou pequenos. E a gente representa ele, se você quiser adquirir, nos procure para comprar. Nós temos a seguradora e corretora Davi, do nosso amigo Agnaldo, lá em Ribas do Rio Pardo, mas que atende praticamente todo o Brasil. Então, se você quiser fazer um seguro, se você quiser fazer um consórcio, pastor, eu quero fazer. Se você nos procurar, você vai nos abençoar. Por quê? Você vai abençoar quem está nos abençoando. Tá entendendo? E aí, quando você fizer isso, você vai nos procurar, nós vamos te indicar. Eu estou te indicando pessoas muito sérias. A outra empresa, que é uma empresa que atua na área de componentes eletrônicos, de balanças, de balança de precisão, e outros serviços da área de segurança, como câmeras e tudo mais, são os meus amigos da Engenext. Tá bom? É o Youssef, é o Tiago, é a Neia, são pessoas excelentes e eles nos apoiam. Então, quando você quiser esse tipo de produtos, se vocês nos procurar, mandar uma mensagem,
nós vamos orientar você, até eu, no caso de algum desses casos, vou atendê-lo, porque a gente tem essa proposta com eles. Então, se for o caso da Engenext, eu quero pôr cerca, eu quero pôr câmera, eu quero botar câmera na igreja, eu quero botar um alarme na nossa congregação, nos procure e nós vamos negociar isso com vocês. Combinado? Deus abençoe vocês, pastor. O que mais? Livros, bíblias, bonés, camisetas, gravatas, isso tudo é com a gente. Daqui mais um dia vocês vão ver algumas novidades ali atrás, naquele espaço, tá vendo? Ali, ó, ali, lá, aquilo ali tudo vai ser preenchido para poder você aguçar sua vontade. Ó lá, ok? Isso tudo é a tentativa que nós estamos tendo de buscar os recursos para poder oferecer um estudo e sobreviver disso, sem aproveitar de ninguém, sem cobrar de ninguém, é a nossa intenção. Agora, se você quiser assistir de corpo presente, como diz o ditado, aí tem um custo as aulas presenciais, tá bom? Se prepare e tamo junto com a glória de Deus. Um abraço.